Quando o assunto é metrópole ou metropolização, termos bastante utilizados tanto pela mídia quanto pelo público e o governo, sempre há dúvida sobre o que exatamente está sendo falado. As controvérsias sobre o tema persistem inclusive entre os pesquisadores e estudiosos da área, havendo, frequentemente, diferenças operacionais ou conceituais. Um dos grandes motivos para que hajam essas diferenças é a existência de diferentes formas de abordagem do tema, com perspectivas geográficas, construídas pelos teóricos dos estudos urbanos, e perspectivas legais, adotadas pelos governos federal e estaduais para a organização do território brasileiro. Marcelo Lopes de Souza, em seu livro ABC do Desenvolvimento Urbano, de 2005, propõe uma sistematização do conceito de metrópole, a partir dos conhecimentos largamente consensuais entre aqueles que estudam as cidades. No desenvolvimento das cidades ocorre que, frequentemente, a proximidade entre elas acaba gerando uma forte ligação com fluxos, passando pelo território delas como se fossem uma só, como é o caso de fluxos de trabalhadores. Além disso, é comum que os tecidos urbanos dessas cidades próximas se encontrem e se juntem, dando origem ao fenômeno da conurbação, em que uma única mancha urbana está se espalhando por dois ou mais municípios. Como se sabe, a industrialização, intensificada a partir de 1950, foi fator essencial para o deslocamento da população rural para a área urbana. Num primeiro momento, milhares de pessoas foram atraídas para a região sudeste do país, que concentrava o maior número de indústrias e, assim, de empregos. O Sudeste foi a primeira região a registrar superioridade numérica de habitante em área urbana quando comparado com a rural. Foi no eixo Rio-São Paulo que ocorreu a primeira metropolização. De lá para cá, esse movimento vem se transformando e adquirindo novas formas. Para entender o que vem sendo debatido desde então sobre o tema, vamos verificar alguns processos ocorridos nas últimas décadas. Nos anos 80, já com grande população urbana, devido ao crescimento rápido e intenso do Sudeste, ocorre na região a saturação metropolitana, que vai trazer um novo aspecto, a desconcentração industrial. As grandes cidades, Rio de Janeiro e São Paulo, cresceram enormemente, de modo a acarretar diversos problemas, ficando insustentáveis tanto para uma parcela da população quanto para as indústrias. Assim, as indústrias começam a se retirar das grandes metrópoles, gerando desemprego e tornando o crescimento destes aglomerados mais lento. Enquanto isso, as metrópoles que ainda tinham espaço para crescer seguiram e seguem intensificando a metropolização. É o caso do Centro-Oeste, região de destaque nos últimos 50 anos. De 1970 a 2000, o Centro-Oeste registrou as maiores taxas de aumento populacional. Entre as cidades que mais cresceram está Goiânia, que se caracteriza como metrópole regional. Hermínia Maricato debate que os centros urbanos dessa região ainda têm qualidade de vida, porém caminham para uma segregação. Segundo a autora, a urbanização está ocorrendo de forma dispersa, significando terra ociosa e, portanto, cara, o que expulsa a gente para a periferia e eleva o custo da infraestrutura urbana. Nesse sentido, muito do que vem sendo debatido sobre a questão metropolitana no Brasil são os problemas gerados pelos grandes aglomerados urbanos. De acordo com dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD, de 2015, a maior parte da população brasileira, 84,72%, vive em áreas urbanas. Em pesquisa realizada pelo IPEA, verificou-se que, com o aumento das cidades, a qualidade de vida piora, e essa deterioração pode ser mensurada pela infraestrutura, pela rede de serviços de saúde e educação, pelos gastos do governo local com bens públicos, pelo índice de violência, pelo acesso à coleta de lixo e água encanada, e ainda pela expectativa de vida e pela mortalidade infantil. Novamente, para Hermínia Maricato, parte das nossas cidades podem ser consideradas não cidades. Espaços como as periferias extensas contam com as condições precárias de moradia, transporte, água, luz e saneamento. Também, a arquiteta e urbanista Raquel Ronick afirma que o Brasil dá um tiro no próprio pé, pois o crescimento urbano não deveria ocorrer sem um plano territorial, já que, depois dos problemas instalados, é mais difícil lidar com eles. Ainda que uma metrópole se diferencie da outra, os problemas urbanos compartilhados são expressão do subdesenvolvimento do país. Melhorar a qualidade de vida de seus habitantes exige, para além de compensações pontuais, formular política institucional para as regiões metropolitanas, visando integrar o funcionamento para o bem comum. Para entender o Estatuto da Metrópole, é preciso entender a problemática metropolitana. Por exemplo, São Paulo transborda seus limites municipais, fazendo a sua cidade
está sobre mais de 30 municípios. Nesse sentido, a problemática se apresenta na solução de uma questão para um município não se estender aos demais, que pertencem àquela mesma cidade. Além disso, o que poderia ser benéfico para um município poderia estar atravancando as funcionalidades do outro. Diante desse cenário, foi formulado o Estatuto da Metrópole, em janeiro de 2015, com o objetivo de criar regras de governança aos aglomerados urbanos, dispondo de diretrizes gerais de planejamento, de gastos e de execução de políticas, que fizessem a cooperação entre esses municípios conurbados através da integração de políticas. Além disso, o Plano Diretor Metropolitano deve dialogar e não excluir o plano diretor de cada município. Vale lembrar que o Estatuto da Metrópole não é de ordem estadual e nem nacional, logo não possui recursos para a execução de planejamento metropolitano. Com isso, foi elaborada uma emenda que complementasse o Estatuto prevendo recursos advindos do Fundo de Participação dos Estados e Municípios a essas autarquias. Todavia, essa emenda foi vetada pelo presidente. Segundo o Estatuto da Metrópole, a governança interfederativa deve respeitar os seguintes princípios: prevalência do interesse comum, compartilhamento de responsabilidades, autonomia dos entes da federação, observância das peculiaridades regionais e locais, gestão democrática da cidade, efetividade no uso de recursos públicos e a busca de desenvolvimento sustentável. Um conceito importante presente no Estatuto da Metrópole é a compensação ambiental, um instrumento do desenvolvimento urbano integrado feito a partir de serviços ambientais e outros prestados por um município à metrópole. Por exemplo, um município que possui aterro sanitário que recebe destejos de outra cidade deve ser compensada pelas outras prefeituras. Ao colocarmos o Estatuto da Metrópole em prática, encontramos alguns desafios, como, por exemplo, a legitimidade institucional, levantando a questão de como gerar ações integradas do desenvolvimento urbano. Além desse ponto, o professor Luiz César de Queiroz Ribeiro, pesquisador do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional da Universidade Federal do Rio de Janeiro e coordenador nacional do Observatório das Metrópoles, pontua alguns desafios, como a legitimidade funcional, como definir uma metrópole, a legitimidade política, como transformar o território funcional em território político, e a dificuldade na estruturação de sistemas de governança metropolitana.